Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me ronda, não sei dizer o dentro pra mim. Meu coração se renova, muita esperança invadiu. Quero ser manso em mim, ser justo, pobre de espírito. Tua palavra de sonda, encontra o bem, espera por mim. Eu te ofereço teu canto e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e sei caminhar e saber esperar minha dor sereno. Sentimento me ronda,
Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco desta doutrina que nos conforta, que nos alivia, que nos abençoa, nos protege. A nossa página de hoje é de Emmanuel e fala: nós, o bem e os espíritos superiores. Rogamos a assistência e o poder de Deus em nosso benefício. Entretanto, é forçoso lembrar que Deus igualmente espera por nosso apoio e cooperação. Deus é a sabedoria infinita, guarda-as a inteligência capaz de discernir. Deus é paz. Consegue-se em qualquer situação colaborar claramente na edificação da concórdia. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa oração desta tarde de hoje. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Maria, nossa mãe amada, Jesus, nosso irmão querido, Ananias, mentor espiritual desta casa, nossos anjos guardiães, nossos amigos protetores. Agradeço por estarmos mais uma vez reunidos nesta tarde de segunda-feira, onde o sol brilha lá fora, mas a força brilha aqui dentro. Dentro de cada um de nós está esse sol, esta força que é emanada do nosso Pai maior. E que possamos, nesta tarde, aprendermos, apreendermos e colocarmos em reflexão a palestra do dia de hoje, da qual falaremos da lei de reprodução. Senhor, nos abençoe a todos. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lei da reprodução está no livro dos Espíritos, capítulo 4, livro 3, dentro de As Leis Morais. É sobre ela que vamos aprender um pouquinho hoje. Né? Então, a população do globo. Isto começa na questão 686 a 687 do Livro dos Espíritos. E esta pergunta de Kardec é o seguinte: a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Os espíritos respondem: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. 687. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Então Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Essa é uma ordenança excelsa que encontra na filosofia espírita um lugar de honra. O crescimento pela reprodução é a lei natural. Essa lei consagra o homem como ser de criação, como realidade produtora e, por conseguinte, reprodutora também. A reprodução é uma lei natural imprescindível. Se do ponto de vista biológico o objetivo da reprodução é a procriação de novos indivíduos, do ponto de vista espiritual, a reprodução é a lei moral que viabiliza a reencarnação dos seres para que estes progridam. Isto é o que aprendemos na nossa doutrina, né? A reprodução é a lei moral que faz com que a reencarnação dos seres possam progredir. A reprodução aplica-se apenas aos seres encarnados, porque os espíritos não têm sexo e não se reproduzem. Nessa capacidade humana de produzir-se e reproduzir-se, podemos compreender o espírito de sequência,
que é a seiva que determina a continuidade e a perenidade das coisas. Essa lei organiza as migrações espirituais para a renovação e a reprodução da esperança na reprodução da vida mesma. O segundo item fala sobre sucessões e aperfeiçoamento das raças. Está nas questões 688 até 62. A questão 688 diz o seguinte: há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Os espíritos respondem: isto é verdade, mas é que outras lhe tomarão lugar, como outras tomarão o vosso dia. Né? 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que é por seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. Também terá o seu período de descrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos tempos primitivos. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada um, poderá mesclar e produzir novos tipos. 691. Qual é o ponto de vista físico em o caráter distintivo e dominante das raças? Desenvolvimento da força bruta, em detrimento de intelectual. Atualmente, dá-se o contrário. Ele faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza que não fazem os animais. 692. O aperfeiçoamento dos animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural, mas conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza a favorecer a sua conquista e corresponder a 692, letra A. Mas o homem geralmente movido nos seus esforços para melhoramento das raças por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar. Isso não diminui o seu mérito? Que importa que o seu seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Ademais, o trabalho ele exercita e desenvolve sua inteligência. E é sobre esse aspecto que tira o maior proveito. Então, vamos lá. A lei da reprodução estende-se à linha de evolução. A reprodução auxilia o aperfeiçoamento das raças. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo, que para atingir a sua culminância, através de diferentes fases que lhe permitem estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. Assim nos diz Jung. Ou seja, precisamos do ser humano para que a gente possa ter sucessão e aperfeiçoamento das raças. E aí ele divide-se assim. Temos o período infantil, na qual o ser é egocêntrico. Qual animal que não discerne? Acredita que tudo gira em torno do seu universo, tornando-se, em consequência, impiedoso, por se destituir de afetividade ainda não desenvolvida. Após esse período, primeiro período, faz-se o ególatra, que é a adolescência, acumulando tudo e apenas pensando em si,
infatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais, ou considerando as outras pessoas como descartáveis. Então, a gente vê que o primeiro momento é o momento da infância, né? Em que ele age como se fosse um animal, porque não tem discernimento para separar as coisas. Depois vem a fase ególatra, que é a fase da adolescência, onde ele se acha o dono do mundo, o dono da verdade, ele é a pessoa mais importante, ele se isola porque a convivência social para ele é muito difícil. E ele descarta as outras pessoas, tanto as pessoas abaixo dele, que são as crianças, como as pessoas acima dele, que são os mais velhos, mais adultos. Desculpe. Oh, meu Deus, desculpe de novo. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. Certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica, na câmara cerebral, na aparelhagem nervosa e glandular, especialmente na secreção endócrina, na constituição do sexo. Então, ele está na fase adulta, onde toda a constituição orgânica dele já está quase que plenamente completa, né? E ele vai se centralizar da adolescência para a fase adulta a uma centralização muito na secreção endócrina, que é na constituição do sexo. É quando ele descobre o sexo. E na fase da adolescência, ele não tem muito controle sobre isso. Ele vai ter esse controle na fase adulta. Obstáculos à reprodução. As questões são 693 e 694. A questão 693 diz o seguinte: a lei e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral, respondem os espíritos. 693A. Não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer o equilíbrio, e isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais que se nutrem. 694. Que pensar dos usos que têm por fim deter a reprodução com vista à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Bem, depreende-se desta categoria a afirmação dos espíritos que as medidas sociais de fortalecimento das interrupções de reprodução, como o aborto, a vasectomia, a esterectomia, as medicações para o planejamento familiar, são medidas aprovadas socialmente, mas que demonstram o nível material e o pouco senso moral que permeia a vida humana. Ou seja, é exatamente a resposta da questão 694, né? Que é a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está apegado à sua alma, à sua matéria e não à sua alma. Então, isso é um obstáculo à reprodução que é prevista pela lei natural. Se a reprodução é da lei natural, ou seja, está dentro do quadro da criação prevista pelo Criador, depreende-se deste axioma uma filosofia da maternidade, pois a reprodução da espécie humana
é realizado pela via gestatória, pela maternagem dos seres. Ou seja, a lei natural diz que a filosofia da maternidade é que colabora para que haja a reprodução e que haja a evolução da espécie. Não só a lei da reprodução auxilia o progresso pela via orgânica, possibilitando o aparecimento do homem, suas raças e a evolução destas, mas também inaugura um tempo de louvores ao ato magistral de reproduzir, ou seja, ao ato de amor que leva à reprodução e, por consequência, inclusa nessa lei, há um ódio ao ser humano que evolui e as raças se sucedem até a perfeição. Então, a gente observa que a lei da reprodução, ela é uma lei que vai levar a que nós possamos chegar à perfeição, porque ela preconiza a reencarnação. Então, o ser humano, a cada processo reencarnatório que ele tem, ele busca a sua perfeição. Então, se nós interrompemos a lei de reprodução, nós colaboramos para que alguns espíritos não reencarnem, não passem pelo processo de evolução e não cheguem à perfeição. Então, para nós, a lei da reprodução é muito importante para que a espécie não se extinga, né? A gente vê que até os animais têm essa preocupação na reprodução. Eles querem cada vez mais aumentar a sua espécie para que ela não desapareça. Questão 695 a 699, que vai falar do casamento e do celibato. A questão 695 nos diz o seguinte: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Não, é um progresso que marcha na humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Seria o retorno à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo, mesmo de alguns animais que lhe dão exemplo das uniões constantes. A questão 697 diz: a índice do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as leis naturais são imutáveis. O celibato, deixa eu parar só aqui um instantinho. O casamento foi a primeira instituição criada, né, pelos homens, porque a união de dois seres foi criada por nosso Pai Maior. Mas o casamento em si, né, a cerimônia do casamento, a união com a assinatura, foi criada pelo homem. E isso faz com que ele seja uma coisa mutável, né? A união, ela não é mutável, ela é imutável, porque ela pertence à lei natural, né? Então, essa situação foi criada pelo homem e ele pode mudar. Atualmente, nesse século que estamos vivendo, hoje o casamento já não é mais uma obrigação. Hoje o casamento é uma resolução entre dois seres, né, que resolvem viver juntos, que não fazem cerimônia nenhuma, que não procuram nenhum templo religioso para se unirem em nome de Deus. Eles se unem pelo amor. E a gente hoje vivencia muito isso. E aí a gente fala o seguinte: a filosofia espírita, a partir da lei da reprodução, ilumina o caminho mais doloroso humano,
o das afeições, que reunidas sob a égide do casamento ou das uniões monogâmicas, fazem a essencial aprendizagem dos vínculos familiares, construindo um novo momento humano, né? O casamento é um progresso nas sociedades humanas, pois estabelece a solidariedade fraterna e está presente em todos os povos, mesmo que em condições diversas. A abolição seria um retorno à infância da humanidade. Como adverte o Espírito Emmanuel, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio não deve ser facilitado entre as criaturas. Contudo, o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Portanto, é um erro considerar a possibilidade do casamento uma lei natural, uma vez que o divórcio é lei humana, que tem por fim reparar o que legalmente, de fato, já está separado. Né? Então, o divórcio não é lei natural, é lei humana. Como esse casamento que a gente vive socialmente também não é uma lei natural, é uma lei humana. Porque Deus não instituiu o casamento, Ele instituiu a união dos seres, não o casamento. Aí nós vamos falar de celibato, né? Na questão 699, Kardec pergunta: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente, responde os espíritos. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não se contradiz, nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação da sua lei. Mas o celibato, por si mesmo, não é um estado meritório, já que não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia às alegrias da vida familiar um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, visando ao bem e sem segunda intenção egoísta, é acima da sua condição material. Essa palavra, celibato, provém do latim celibatus, definido literalmente como não casado, nome utilizado para designar uma pessoa que se mantém solteira, mas que está compromissada com a castidade ou impedida de ter relações sexuais. Isto é o celibato. Comumente, porém, a palavra é associada à condição de pessoa que opta pela abstinência, pelo jejum sexual, que decidiu não se casar para assumir outro compromisso, como acontece, por exemplo, no caso de certos religiosos, que realmente estão em condições espirituais de subjugar o instinto sexual pelo exercício do amor universal. Essas pessoas, voluntariamente, vivenciam a castidade e optam pela abstinência do sexo para se dedicarem mais intensamente ao cumprimento de tarefas nobres, seja no campo intelectual, seja no assistencial, seja no religioso, e apesar das muitas tentações que experimentam. Então, a gente percebe que a gente tem, assim, em alguns casos, uma noção errônea do celibato. Não são só os religiosos que são celibatários, né? Como a gente vê nessa minha explicação, que ele pode ser celibatário no campo assistencial e no campo religioso. Isso é uma abstinência que ele faz dos prazeres, principalmente do sexo. E, embora eles tenham muitas tentações, eles se abstêm da sua própria vida para dedicar a fazer o bem aos outros, né? Alguns religiosos para seguirem a sua tendência religiosa. É o que a lei natural preconiza? É o que a lei natural sugere? É o que a lei natural decide? Não. Né? Para você servir a Deus, para você ser um religioso, para você seguir a sua religião, a sua doutrina,
você não precisa abrir mão das coisas que são da lei natural, né? Então, alguns religiosos, algumas seitas religiosas, quando eles são tentados, né, as tentações que eles têm do mundo, da vida, alguns religiosos até se mutilam para que eles possam serem fiéis àquele celibato, àquela vontade de servir ao Senhor, dando como sacrifício o seu próprio corpo. Isso agrada a Deus? Claro que não. Não é isso que Deus quer. Deus quer amor. Deus não quer dor. Deus não quer sofrimento. Ele quer amor, Ele quer alegria, Ele quer paz, porque Ele é tudo isso. Então, na minha visão, né, na lei da reprodução, o celibato é uma das causas mais prejudiciais à reprodução. Poligamia. A poligamia está na questão 700 e 701 do Livro dos Espíritos. A questão 700 diz: a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir. Sim, pois tudo tem um fim na natureza. O espiritismo é teleológico, tanto do ponto de vista físico quanto do ético. As coisas materiais, os fatos morais, o mundo, o homem, tudo tem uma finalidade, mas não de ordem antropológica. Muitas vezes, ela contraria ou escapa ao pensamento do homem. Isso deu motivo à razão antiteleológica da filosofia moderna. A ciência, por sua vez, tratando apenas do plano objetivo, não viu mais que um ângulo do quadro da natureza e restringiu-se às condições determinantes. Sua natureza analítica não lhe permite abranger o sentido das coisas e dos fatos. Henry Bergson, porém, em Evolução e Crescimento, desenvolveu a teoria do elan vital, segundo o qual todo o curso da evolução, partindo da matéria mais densa, dirige-se à libertação da consciência no homem, aparecendo este como o fim último da vida na Terra. Essa é a tese espírita da evolução até os limites da vida eterna. Mas o espiritismo vai além, admitindo a escala do mundo, através da qual a evolução se processa no infinito, sempre com a finalidade da perfeição. Isso é uma nota do tradutor. A poligamia, 701. A poligamia, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que a sensualidade. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível, em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Né? A poligamia, como o nome indica, é a união conjugal de uma pessoa com várias outras, pertencendo ao gênero do qual é espécie a poligamia, poligamia. Serve para designar a união de um homem com muitas mulheres. Poliandria serve para designar a união de uma mulher com vários homens. A gente vê aí, em alguns países, em algumas raças, que a poligamia é uma coisa normal, como é a união conjugal para nós. E, como respondem os espíritos para Kardec, ela tende a desaparecer com o aperfeiçoamento social, né? E a poliandria já é mais difícil da gente ver, né? De uma mulher vivendo com vários homens. Vivendo, estou falando de viver, se unir a vários homens. Mas na poligamia, isso é muito normal, né? Alguns países têm
normalidade. A monogamia. A monogamia serve para expressar é o que a nossa sociedade preconiza, é o que a lei de Deus preconiza. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, né, é a resposta dos espíritos, deveria ser universal. Deve ser considerada como hábito ou uma legislação particular apropriada a certos costumes. Né? Porque realmente ele fala uma grande verdade. Se a poligamia fosse universal, nós teríamos realmente um problema sério, né, do quantitativo dos sexos. Porque a gente não tem um quantitativo que pudesse fazer com que universalmente todos nós vivêssemos poligamicamente. Antes da gente fazer a nossa conclusão, eu gostaria de deixar para todos nós a necessidade que temos de sermos, né, fiéis à lei da reprodução, mas que esta lei da reprodução ela se faça por amor, né, e não simplesmente por interesses sexuais, como a gente já viu aqui na resposta dos espíritos para Kardec, né? Essa união, ela não pode visar somente o sexo, mesmo que essa visão sexual seja para a reprodução. Não é isso que a gente quer, não é isso que a nossa doutrina preconiza, né? Não é isso que nós aprendemos com Kardec. Nós aprendemos que a nossa lei de reprodução, ela é importante para o nosso processo evolutivo, ela é importante para o aperfeiçoamento das raças, para a evolução das espécies, ela é importante para a disseminação do amor, ela é importante, enfim, para a nossa vida. Então, se é esse o ensinamento que temos da nossa doutrina, façamos dele uma prática, incentivemos essa prática, né? Façamos todas essas nossas relações por amor a Deus, por amor a nós, por amor ao nosso parceiro, por amor a nossas espécies que virão dessa união, né? A gente sabe que nesse planeta que estamos vivendo, temos algumas pessoas que às vezes abrem mão da sua vida conjugal para viverem não um celibato, né? Mas para se dedicarem não só, como eu já falei, às artes, mas principalmente à sua família, aos seus amores, aos seus queridos, à preservação da sua espécie. Então, isso é muito importante, né? Para concluir, a gente vai dizer o seguinte: para servir a Deus, entretanto, não importa se somos adeptos dessa ou daquela religião. O que interessa mesmo é o cultivo sincero da conduta ética, em sintonia com os ensinos de Cristo, que se reflete no pensamento atribuído a Kant. Se tua mudança, se queres ver a mudança no mundo. Então, o que interessa para nós é a nossa conduta ética. Temos que prevalecer sempre. Este momento pelo qual estamos passando nos leva a refletir demais sobre essa conduta ética nossa. Sem fazer críticas, sem fazer comentários contrários, precisamos nos preocupar e precisamos criticar a nós mesmos, porque nós precisamos, como diz Sócrates, conhecermos a nós mesmos, olharmos para dentro de nós, para que possamos estar sempre servindo a Deus. Eu não me interesso saber o que cada um faz. Se você neutraliza e cria obstáculos à lei da reprodução, seja pelo motivo que for, o problema é exclusivamente seu, não é meu. Né? Mas precisamos evoluir, precisamos realmente fazer com que essa mudança aconteça no mundo, nos modificando. Quero agradecer muito a presença e a atenção de todos vocês e fazermos a nossa oração, agradecermos mais esta tarde de estudo.
meus amigos, meus irmãos queridos, encarnados e desencarnados, que neste momento estão presentes, nesta tarde, me ajudando nesse estudo que foi feito, e que nós possamos realmente estarmos juntos, mesmo distantes, porque estamos unidos por esta doutrina, estamos unidos por este amor, estamos unidos por essas leis do nosso Pai Maior, e que sempre continuaremos pedindo aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos protetores, que nos leve a caminhar sempre nos ensinamentos de Jesus, na vossa estrada, Senhor, para que possamos um dia sermos seres angelicais, que possamos um dia, Senhor, não precisarmos mais estar reencarnando em nenhum planeta, seja o que estamos de provas e expiações, seja por qual estamos caminhando de regeneração, mas que possamos, Senhor, com os nossos estudos, as nossas práticas, as nossas evoluções morais, evoluirmos para planeta mais adiantados e sermos seres mais evoluídos. Que a paz fique no coração de todos nós e que nosso Pai Maior, Jesus, Maria e os Ananias e todos os nossos amigos espirituais nos abençoe e que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.